Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Vamos louvar o hino de número 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar do Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me salvar. Pode a noite escurecer no ser de Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também.
Louvado seja Deus. A paz do Senhor para a igreja. Estaremos louvando o nosso Deus com o hino de número 161 de nossa harpa. Pra terra celeste meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a noite, manhã romperá. Então os gemidos entrarão, sem voo pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sim levar-me ao porto com alegria sem fim. Será jubiloso esse dia pra mim, em que eu chegar ao céu de luz. Que paz e descanso com Deus lá sem fim. Saúdo-te já, ó meu Jesus, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sim levar-me ao porto com alegria sem fim. Ó mundo que jazes sob o tentador, não quero jamais em ti morar. Pra festa celeste eu vou com fervor, louvores a Cristo irei cantar. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sim leva-me ao porto com alegria sem fim. Amigos, lembrai-vos que o naufragar é fácil pra qualquer um de nós. Convite pras bodas Jesus nos quer dar, lugar bastante para nós. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sim leva-me ao porto com alegria sem fim. Amém. Agora o conjunto local vai louvar, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Conjunto ao qual da saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Vamos todos os varões, vamos juntos louvar, irmão Palminho, irmão Jonades, todo mundo, vamos louvar o hino 212 da nossa harpa cristã, amém? Todos nós vamos louvar esse hino para Deus, amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. E
Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vê com que valor, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Tá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando
Deus vai me coroar. Amém. Glória a Deus, aleluias. Então cantou Moisés, os filhos de Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó. Que o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar se abrir e Israel passou. Este meu Deus é Ele, o Deus de meu Pai, por isso exaltarei seu nome, é Senhor. Cada gota do mar entendeu, e à frente do povo hebreu, e o grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, mar vermelho a pés enxutos podia atravessar. Por quê? Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me pôs por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao triunfou gloriosamente. Deus de maravilha. Cada gota do mar entendeu, e à frente do povo hebreu, e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, mar vermelho a pés enxutos podia atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me pôs por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. 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 Deus de maravilha. Aleluia, Deus é muito maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louve comigo. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezado, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim,
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Jesus. Nós éramos pobre não de recurso financeiro não, porque isso a traça come, mas pobre espiritualmente, porque Cristo é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Glória a Jesus. E olha, e agora eu me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele fui liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para nós éramos pobres e perdidos, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, Deus. Que Deus maravilhoso é esse que nós adoramos, né? Que nós glorificamos a cada culto, a cada dia, a cada novo amanhecer. Um Deus que tudo faz por nós. Mas continue adorando ao Senhor nesses hinos em Guarânia, né? Hinos maravilhosos, hinos antigos que louvam e adoram e levam a nossa alma a adorar o nome do Senhor. Continue louvando comigo. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. E olha o que ele fez. As 99 deixou no aprisco e pela montanha a buscá-la foi. Aí encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs alguém em seus ombros e ao redil voltou. E essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. Cante assim. Divino companheiro no caminho, sua presença eu sinto logo ao transitar, pois tu
dissipar-te toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Cante! Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. E olha o recado de Deus. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. E olha o que Ele fez antes. Ele deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Ele estava só e ferido num Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, aleluia, Deus. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, a igreja, se isso não for as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Nada disso faria sentido, meu irmão. Essa alegria na sua alma, mais um dia de vida, fazer como Cristo nos ensinou a orar, né? O pão nosso de cada dia. Qual o sentido de todas essas coisas? Se a Bíblia diz que tudo que há, tudo que existe, o céu, o firmamento, a terra, testifica e proclama, anuncia a glória de Deus. Então nada faria sentido se não fosse o amor de Deus em nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde, continue nos livrando de todo o mal, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Agora chegou a hora de nós ouvir a palavra. Se não fosse o amor dele, eu não estaria aqui. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu tinha 18 anos, mas nós somos tão falhos, mas ele é tão misericordioso que ele estendeu pela segunda vez, depois de tantos anos. Ele me tirou lá do lamaçal. É porque ele nunca desiste do pecador. Nós desistimos de muitas coisas às vezes, mas o Senhor não desiste. Ele está todo dia chamando: vem, filho meu, dai-me o teu coração, vem fazer parte dos céus. Nesta noite eu convido aqui já presbítero Jonardo para orar pelo pregador da noite. Glória a Jesus, salve os irmãos na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, apresentamos, ó Deus, teu servo, maldito, que vai ministrar a tua palavra. Dá graça, Senhor, sabedoria, unção e autoridade nesta noite, teu servo. Deus, a tua igreja, Senhor, espera agora, de coração, meu Pai, aberto, Senhor, ansiosos, meu Pai, para ouvir a tua voz por meio do teu Filho. Assim nós te oramos e somos gratos, crendo, Senhor, que tu és fiel em nossas vidas. Amém. Glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. E é com muita alegria de estar aqui na presença do Senhor, trazendo a palavra aos nossos corações, para mim e para vocês. Que Deus me tocou esta palavra e que Ele vai falar através da minha boca. A palavra que sai não é minha, é do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade que está me dando o presidente Antônio Carlos e o meu pastor, que confia na minha pessoa, de trazer esta palavra, que é com uma grande responsabilidade que a gente vem transmitir a palavra do Senhor. E que Deus nos abençoe nesta palavra e que me use da forma que Ele quiser me usar. Eu, escutando os hinos do meu irmão Osmar, se eu pudesse passar a noite ouvindo esses hinos aí, eu passava aqui. Oh, coisa maravilhosa, viu, irmão? Se não for o amor de Deus por nós, que será de nós? Na vida que hoje nós estamos enfrentando neste mundo caos, né? Quem não tem caos na vida hoje, nos passados, na Bíblia fala que todos aqueles que é citado o nome na Bíblia, passou por problemas, passou por dificuldade. E hoje nós vamos falar de um homem que passou por dificuldade, mesmo sendo o segundo coração de Deus. Ele passou por aflições, ele se encontrou no fundo do poço, mas ele esperou com paciência no Senhor e teve a vitória em suas mãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 40. Nós temos que ter paciência com o pregador. O pastor deu ordem que nós terminássemos hoje 11 horas. Estou brincando, meus irmãos. Amém? A palavra de Deus diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha,
firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E o verso 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desvia para a mentira. Aqui nessa palavra eu vejo um homem após o coração de Deus, um homem temente a Deus, Davi, um homem guerreiro, um homem que venceu muitas batalhas, mas teve momentos que ele se achou fraco, momentos que ele se achou no fundo do poço. Como nós chegamos ao fundo do poço? Não é nós faltar o alimento na nossa casa, não é faltar um dinheiro no bolso, mas é faltar a comunhão com Deus, é faltar o respeito com Deus. Na hora que nós passamos a fazer coisas erradas, é aí o caminho aonde você vai entrar no fundo do poço. Porque você vai sair da presença de Deus. E foi isso que aconteceu com Davi, com seus pecados, que foi cometido por toda a sua trajetória, pela sua vida de carreira. Davi, ele pecou contra Deus, fazendo coisas graves, e ali com certeza saiu da presença do Senhor, aonde ali Davi desejou a mulher do próximo, um pecado mortal. Ali Davi, naquele momento, ele saiu da presença do Senhor. Foi um dos caminhos aonde ele foi parar no fundo do poço. E mais, ele começou a ser perseguido. As perseguições começaram. Seu próprio filho perseguia tirar a sua vida. Nós, quando saímos da presença de Deus, as tribulações começam a chegar, começa a bater na tua porta, as aflições começam a te perturbar, começa a chegar problemas dentro de casa, problemas na rua, problemas no trabalho. E esses problemas vai acumulando porque você está sem a comunhão com Deus. Como é que nós aqui hoje saímos da comunhão com Deus, da presença de Deus? É deixar de orar, é não ter tempo para orar, é não ter tempo para Deus. Nós deixa o tempo de Deus de lado, mas não falta tempo para nós fazer as coisas do mundo. Não falta tempo para ir assistir um jogo que nem agora está todo mundo alegre. Eu tenho maior certeza que ali, se tiver uns 10 que se lembrem de Deus nesse momento aí, eu acho difícil. Ali eles estão em busca só da vitória. Mas a vitória para nós, ser humano aqui na face da terra, é estar na presença de Deus, não é na presença do mundo. Davi, quando se encontrou longe de Deus, o que ele fez? Ele parou. Ele parou, que no verso
Primeiro, no capítulo 40 diz assim: esperei no Senhor com paciência e Ele se inclinou para mim. Como é que Deus se inclina para nós? É olhando dos altos céus para nós aqui embaixo na terra. Nós, para se inclinar para Deus, nós temos que olhar para cima. Mas Davi esperou com paciência e Deus se inclinou para ele. Deus se inclinou para Davi e tirou. Davi diz que Deus tirou ele do lamaçal, assim como Davi tirou eu, tirou você, tirou todos nós que aqui estamos, que eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos já entramos nesse lamaçal. Nós já tivemos no fundo desse poço. E hoje ainda tem deles ainda dentro do fundo do poço, porque não tem paciência de esperar pelo Senhor. Ora, pede a Deus: ô Senhor, eu estou passando por isso hoje e eu não estou vendo nada. Eu não vou mais orar, eu não vou mais pedir a Deus, porque não acontece, não está acontecendo nada. Você tem que aprender a ter paciência. Assim como Davi teve paciência, esperou com paciência, nós devemos ter paciência. Tem hora que nós oramos a Deus e pedimos: oh meu Deus, por que tanto isso comigo? Eu acho que eu vou abandonar, eu vou sair logo da igreja. Tem muitos crentes, gente, tem muitos crentes que não têm a confiança no Senhor, não. Não tem a confiança no Senhor. Uma tribulaçãozinha desse tamanho, ele diz: eu vou mais para a igreja, eu vou mais o quê? Eu não vou mais não. Está sendo pior para a minha vida. É porque essa pessoa não tem a paciência de esperar pelo Senhor. Devemos ter a paciência de esperar por Deus, porque nós temos a paciência de esperar por Deus. Eu tenho certeza que Ele vai se inclinar para ti. Tu vai sair desse problema que tu está passando. A palavra de Deus hoje, que veio ao meu coração, ela fala comigo. Ela fala comigo. Eu tenho paciência no Senhor. Eu tenho certeza, o que eu estou passando hoje eu vou vencer, porque eu estou com paciência no Senhor. A minha esposa, ela de madrugada, ela sentou-se na cama ao meu lado e disse: eu não estou conseguindo dormir não. A minha alegria se acabou. Eu digo: confie no Senhor, tenha paciência, que você vai receber a sua vitória. Não desista não. O inimigo tentou me tirar da presença do Senhor de várias formas. Domingo foi um dia que foi muito difícil para mim. Chegou uma notícia lá em casa que uma pessoa tinha furado o meu filho, tinha cortado ele de gogó de garrafa. E eu fui desesperado para socorrer meu filho, não para ir lá e agredir a pessoa que fez isso, não, porque Deus me transformou, Deus me tirou do lamaçal que eu vivia. Porque se eu tivesse no mundo, se eu tivesse no mundo e não tivesse confiado no Senhor, hoje eu não estava aqui não, e nem ela estava viva não. Mas eu confio no meu Senhor. E eu não tinha visto nem meu filho. Eu cheguei lá, quando eu cheguei no ambiente, eu perguntei: quem foi que fez isso com meu filho? A pessoa que fez isso levantou e disse assim: foi eu que fiz, se gloriando. E eu disse: glória a Deus, Deus tenha misericórdia da sua vida. Foi o que eu falei para ela, porque eu aprendi a confiar no meu Senhor. Eu tenho certeza que ela não é maior do que meu Deus, não. Então Davi, quando ele ia para uma batalha, ele colocava Deus na frente. Ele vencia porque Deus estava no controle da sua vida. Ele vencia porque Deus tinha o comando de tudo. Davi entregava nas mãos de Deus tudo o que iria fazer, e Deus ficava no comando. Em Jeremias capítulo 17, verso 5, diz assim:
Tem paciência comigo. No verso 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa palavra eu aprendi uma lição com ela, que nós devemos não confiar na nossa força, mas no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória, porque nós confiando nele. Porque se o homem vai confiar na sua própria força, ele não vai conseguir nada. O homem, quando sai de casa em busca de um trabalho, de um emprego, se ele não sair confiando em Deus que vai arrumar aquele emprego, que vai conseguir aquele trabalho, ele não vai conseguir não. Ele não vai arranjar emprego nenhum, porque ele vai confiando na própria pessoa. Eu sou um dos tais. Eu passei 8 meses desempregado, com 2 filhos pequenos para dar de comer, faltando tudo dentro de casa. E eu saí de casa com o emprego certo para eu trabalhar numa firma em Fortaleza. O tio da minha mulher arrumou esse emprego e eu fui certo. Eu saí de casa só com o dinheiro da passagem e disse assim: eu vou porque o emprego já está certo, eu vou trabalhar. Mas eu não me lembrei do Senhor. Eu não botei Senhor na minha frente. E quando eu cheguei lá na empresa, entrei para a fila e fiquei na fila, 6 pessoas na minha frente, e foi entrando e foi entrando. Quando eu cheguei, faltava só eu para entregar o documento, para fazer a ficha. O homem chegou e disse assim: gente do interior não bote mais não, que não tem onde durma. Aí, por que isso aconteceu comigo? Porque eu não botei o Senhor no meu caminho, na minha frente. Eu fui confiando na minha força. Por isso que a palavra diz assim: maldito seja o homem que confia no homem. Que a gente confia em si mesmo. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos. Glória a Jesus. Eu vendo essa palavra, esperei no Senhor, e confiando no Senhor, eu vejo Jó, a passagem de Jó. Jó esperou com confiança, Jó esperou acreditando no Senhor. Jó perdeu todas as coisas de sua vida, perdeu o filho, perdeu os bens, tudo, até a sua própria saúde. Ele só não perdeu a vida porque Deus não permitia. Por que Deus não permitia? Porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que confiava em Deus. Então nós temos que confiar em Deus. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Nós temos que ser bem-aventurados, confiar no Senhor. Se nós não tiver a confiança no Senhor, nós seremos um homem prudente, nós não teremos vitória nenhuma. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. No capítulo 1 de Salmo, também fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra nos ensina que nós crentes não podemos estar nessas repartições. Hoje, eu tenho certeza que muitos crentes
está na roda dos escarnecedores, sentado no meio da bebedeira, porque lá naquele jogo as pessoas vão para beber, para curtir, não vão só para assistir jogo não, porque quase todos têm televisão, pode muito bem assistir dentro de casa, sozinho, mais a sua esposa ou mais os seus filhos. E porque nós somos brasileiros, assistir um jogo não vai derrubar o crente não. Derruba o crente, está sentado no meio dos escarnecedores, que a palavra diz aqui. Bem-aventurado o homem que não se senta nas rodas dos escarnecedores. Nós temos que evitar de estar nesses meios. Nós temos que evitar de chegar, entrar num bar onde está cheio de gente bebendo cachaça, porque ali o inimigo está ali perto. Você não esteja pensando que o inimigo, ele vai te atentar para cair, não. É as tuas próprias vontades que vai te derrubar. O inimigo está ali só para te dar um empurrãozinho para tu cair lá no fundo do poço. Assim que nem Davi caiu. Davi caiu no fundo do poço, porque de longe ele viu uma mulher tomando banho. E ali ele desejou aquela mulher. Da mesma forma é nós aqui, entrar num balcão, onde está rodeado de bebo, seu amigo, e você demorar ali perto deles ali, só basta isso para o inimigo dar um empurrãozinho para tu ir lá para o fundo do poço. Só basta isso. Tu fica lá pelo menos 1 hora mais eles lá, que eu tenho certeza que tu vai sair de lá cheio da birita. Eles vão te derrubar, viu? Isso é que leva nós ao fundo do poço. Essas coisas que nós devemos evitar. O crente deve evitar muitas e muitas coisas. O crente, ele para ser crente, ele tem que confiar no Senhor. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Pede força a Ele para tu resistir às tentações. Não desanima. Não desanima por nada neste mundo, porque os caminhos melhores que nós escolhemos até hoje em nossas vidas, é igual aquele hino que fala que a escolha melhor que já fez, que nós já fizemos, foi escolher Jesus. Essa foi a maior escolha que nós já fizemos em nossas vidas. Não tem nada no mundo que tire a melhor escolha que você fez. Os caminhos de Jesus. Não deixe tirar esse caminho de você, porque esse caminho vai te levar à vitória. Este caminho tu vai receber uma coroa. Aquele hino que o Osmar louvou, Jesus está voltando. Espera com paciência que Ele vem. Espera com paciência que Ele vem. Tem muitos que dizem assim: eu já estou com tantos anos e todo dia os crentes dizem assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando e eu não vejo. Espera com paciência, irmão, que tu vai ver. Tu vai receber a glória do Senhor. Tu vai receber uma coroa com o teu nome. O teu nome está escrito no livro da vida lá no céu, só te esperando. Mas para isso, para tu chegar lá, tu tem que confiar no Senhor. Tu tem que fazer do jeito que Ele quer, não do teu jeito. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado não. Tu está orando todo dia. Tu está orando todo dia. Dobra os teus joelhos. Ora todo dia. Ora todo dia. Para tu ter a confiança em Deus, tu tem que orar. Tu tem que estar em comunhão com Ele. Tu não pode deixar Deus de lado não e fazer só as tuas vontades não. Tu tem que estar orando, tu tem que estar jejuando, tu tem que estar pedindo a Deus. Não se preocupa com as tribulações não. Não se preocupa não, vai passando por cima dela, vai passando por cima dela. Vai passando e Deus vai te dando força. Deus vai te iluminando, Deus vai abrindo para tu o caminho, vai abrindo. Vai tirando as pedras de tropeço e tu vai passando. Está cansada? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor.
Tem dia que nós amanhecemos, só Deus sabe, só pela misericórdia de Deus. Pois aí é a hora que tu tem que se ajoelhar, pedir força a Deus, pedir ânimo, porque a palavra de Deus diz, os crentes dizem assim: vocês só falam em bondade, e só se vê se reclamando. Eu digo, é porque o crente que reclama, ele não tem Deus. Porque quem tem Deus no coração não reclama de nada, não. Da ontem eu me lembrei do meu pai. O meu pai adoeceu, teve 6 AVC. Meu pai deitado em cima de uma cama, doente. Eu nunca vi meu pai dizer assim: ai, nem um gemido. Ele nunca reclamou de nada, aquele homem. Ele não reclamava de nada. Eu nunca vi meu pai com raiva e nem reclamar de nada. Morreu, passou 11 dias sem comer nada, mas não reclamou nada. Morreu sem reclamar. Ali sim, ali confiava no Senhor. Ali confiava no Senhor. Eu me espelho no meu pai. Às vezes, meus irmãos perguntam: como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem. Tem que estar tudo bem, sim. Você não pode abrir a boca e dizer que está ruim, não. Não diga não. O inimigo adora quando tu se maldiz, quando tu murmura. Quando tu murmura, sabe o que é que está acontecendo contigo? Tu não está confiando no Senhor, não. Tu está desacreditando nele. Porque tu está murmurando. Não murmura, não. Ele está vendo tudo. Ele está dos altos céus te vendo. Tu pode estar debaixo d'água, tu pode estar de onde tu estiver. Ele está te vendo. Ele está sabendo o que é que tu está passando. Mas tu tem que pedir a Ele. Pedes. A palavra de Deus diz assim: pedes que eu te dou. Tem que pedir. Se você está no fundo do poço, se Deus chegasse aqui agora, se eu estivesse lá embaixo no fundo do poço, e Deus jogasse uma corda para mim, e eu ficasse assim olhando para ela, como era que eu ia sair dali? Eu tinha que me pegar na corda, não é verdade? Então você tem que se pegar com Deus para tu resolver o teu problema. Pois essa é a palavra que Deus me entregou. E digo a vocês, de todo o meu coração, confie no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. Assim como eu peço, você também peça. Não deixe Deus de lado para as coisas do mundo, não. Não queira resolver os problemas do seu jeito, não. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus tomar de conta dos teus problemas. Porque se tu for fazer com a tua força, tu vai ficar igual esse homem aqui, ó. Maldito o homem que confia no homem. E essa é a palavra que Deus me entregou para vocês, e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Confia no Senhor, tudo Ele fará. Davi 71 diz: apressa, Senhor, em salvar-me, livra-me da mão dos meus inimigos. Sê tu minha justiça e minha fortaleza presente. Este é o Deus que nós servimos, que maior que seja a tribulação, mas se nós confiarmos nele, vamos alcançar a vitória. Mas nós somos falhos mesmo, e às vezes por besteira nenhuma estamos se maldizendo, né? Mas como o irmão pregou aqui, é confiar nele. Deixa que ele resolve. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que lutar, tudo, mas é confiando nele, não é confiando na força do braço, como o irmão frisou aqui. Nessa noite eu sou grato pela essa rica oportunidade. Guarde a palavra no coração. Eu já passo aqui o trabalho, o restante do trabalho, para o nosso pastor, para fazer encerramento nesta noite. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, guarde a palavra do coração, lugar de guardar a palavra de Deus. E a indicação: está cansado? Descansa no Senhor, né? Glória a Deus. Descansa no Senhor. Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé. Convidamos aqui o presbítero Jonades para estar orando, abençoando as nossas vidas, e eu estarei concedendo as bênçãos apostólicas.
Glória a Deus, amém, igreja? Palavra abençoada, né, irmão? Jesus, ele mandou foi orar, né? Não foi murmurar. Então continuemos orando uns pelos outros. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, tem sido bom, misericordioso para conosco, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos concede mais e mais, Senhor, a tua graça. Deus, em nome de Jesus, precisamos, ó Pai, orar uns pelos outros, meu Pai. Pedir, Senhor, a tua misericórdia uns pelos outros. Precisamos, meu Pai, nos humilharmos, ó Deus, sempre, ó Pai. Muito obrigado, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem sustentado a tua igreja. A tua igreja, Senhor, está de pé. A tua igreja, Senhor, ela, meu Pai, nunca será vencida, meu Pai, meu Deus, pelas trevas. É a tua palavra que diz, em nome de Jesus. Muito obrigado por este culto abençoado de varões, meu Pai. Nos leva agora, Senhor, em segurança, guardando, nos livrando de todo perigo, de todo mal, de tudo, Senhor, meu Deus, que está, meu Pai querido, da parte das trevas contra a tua igreja. A tua igreja é guardada, é livrada, é protegida sempre pela tua mão poderosa. Obrigado, assim nós te oramos no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com toda a igreja. O povo de Deus diz amém. Graças a Deus e a paz do Senhor para todos.